independente da questão, seja CIP ou seja COSIP, a questão é a mesma. Na verdade, o intento é a contribuição de iluminação pública. Detalhe que ainda muitas legislações não alteraram e ainda tratam como taxa de iluminação pública, né? Principalmente códigos aí abaixo de 2003, 2004, aí todos ainda estão como taxa de iluminação pública, tá? Totalmente legal. Por quê? Porque não existe mais a taxa, né? É contribuição. E ele tem que ser tratado dessa forma para você legitimar a cobrança. Então, a alteração de vocês é imediata, né? Então, beleza. Porque é importante isso. Questionamento sempre pode ter, né? E se tiver, realmente está contrariando todo o contexto da norma. A norma diz, tem que ser uma contribuição. A contribuição, ela diferencia. Por quê? Porque é um contexto em que eu acabo beneficiando a todos, mas existe um entendimento diferente por parte dos contribuintes. Os contribuintes acham que se não passar a luz na frente da casa dele, ele não tem que contribuir. Errado, né? A contribuição a que se refere é a contribuição da iluminação como um todo. Então, independente se você mora no interior, você vai para a cidade e você compartilha de todo o processo da iluminação pública. Então, não depende não do município ir lá e colocar... Exato. Então... eu tenho poste aqui, mas não tem lâmpada, manda colocar. E como é que o vizinho tem? Né? Uma extensão, né? Não precisa, por causa da contribuição dele. Se todas as casas têm luz, você tem que ter uma luz necessariamente em frente à sua casa. Né? Sim. No momento que você sai, Você está utilizando a configuração. Claro, vai usando ela até quando você tem que ter especificamente uma unidade na sua casa. Se o cara for reclamar com o secretário, você vai falar, vai seguir esse mundo no interior. Vai lá no sul, não você precisa pagar a luz. Depende. Mas o cara nem luz, não tem lá no sul, não pagar. Depende. Quem já vai na cidade, não paga, não vai pagar não. Quem que disse que, na verdade, você não pode cobrar a iluminação pública das pessoas que moram no interior? Mas se a pessoa não tiver luz, não tiver nada, ela lá no fundão. Indiferente. A mãe fundamentalmente da cidade, ela usa iluminação Indiferente. Ela vai usar a iluminação... Só que quer dizer que ele não paga nada. Posto dele, aqui na casa dele. Ele não tem posto. Ele não tem posto. Ah, não paga a luz, você quer dizer, mas a... Ele pode não pagar a luz, mas a contribuição da iluminação pública ele paga. Né? Aqui existe uma questão bem delicada, já começo pegando no calo, né? Porque boa parte dos prefeitos não cobra do interior, tá? Porque é um lobby político. Porque a legislação em nenhum momento ela fala que você não pode cobrar do pessoal rural. Muito pelo contrário. O que tem que tomar cuidado é porque, assim, existe um diferencial na cobrança da iluminação pública das pessoas que residem no interior, tá? Por quê? Porque quem cria granja, por exemplo, ele gasta bastante iluminação e se eu for colocar um fator redutivo similar ao que eu coloco no urbano, ele vai ficar um valor muito alto. Então, eu tenho que ter esses cuidados, essas peculiaridades, para me poder lançar na questão do interior, ou né, dos imóveis rurais. A questão é, o que te dá condições de você isentar o imóvel rural? O que justifica você cobrar do meio urbano e não cobrar do meio rural, uma vez que todos utilizam da mesma base? Deve cobrar de todos. Por isso que eu falei, aonde está o embasamento das isenções? Porque a gente observa a maior parte dos códigos tributários ou da legislação, né, porque alguns fazem como lei simplesmente e não fazem como na questão do código, vinculado ao código tributário, e aí eles colocam lá a isento a área rural. Aí você vai olhar o projeto de lei, não tem nem justificativa daquela isenção. Né?
E aí eu fico pensando, né? O que legitima? Qual é o embasamento legal que você utilizou dessa situação para poder dizer que o contribuinte que mora na área rural, mesmo utilizando da contribuição da iluminação pública como qualquer pessoa, ele vem para o meio urbano, né? E ele não contribui com absolutamente nada. Ah, mas é porque o prefeito não faz estradas. Ah, porque o prefeito isso, porque o prefeito... Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim, é uma contribuição. Então, veja, todos... Quando a gente está falando de desenvolvimento do município, a gente está falando de contribuição de todos os que residem no meu município. Eu não estou falando do contribuinte A, do contribuinte B, do contribuinte C. Eu estou falando de todos os contribuintes. E quando eu estou falando de todos os contribuintes, eu digo que tem que, como administração, você tem que seguir o princípio da isonomia. Se você não segue o princípio da isonomia, o que te legitima você a não seguir o princípio da isonomia? Entenderam? Já começa por aí, né? Ah, mas eu não quero cobrar do interior porque o interior vai dar muita dor de cabeça. Eles vão vir querendo saber o porquê disso, porquê tal. Gente, é mais fácil você explicar para ele, olha, a administração pública, ela segue princípios administrativos. Um deles se chama isonomia, em que todos são iguais perante a lei. Ou seja, contribuição refere-se a todos, não se refere a um ou dois. O que acontece na legislação é que você consegue trabalhar a legislação favorável a essas pessoas no sentido de ser justo, né? Se eles têm um valor muito mais alto de iluminação pública, é óbvio que eu não posso cobrar sobre a mesma base que o meio urbano. Concordam? Simples assim. Mas, veja, se nós olharmos dentro da questão dos gastos do município, nós gastamos tanto quanto ou mais com todas essas pessoas. Pois é, só que aí, por exemplo, você pega uma cooperativa, aí você vai cobrar, vamos pensar que uma cooperativa dessa pague em torno de 1.200 por mês de contribuição. Vamos pensar assim, quanto que você gasta para você poder fazer toda a manutenção do tráfego, da escoamento de produção e qual é a contribuição efetiva de todas essas empresas? Tá? Porque vocês olham no sentido da empregabilidade. Separa isso, a empregabilidade é uma coisa, né? A manutenção é outra. A situação em que nós estamos nos referindo, ela tem que ser pensada como um todo. Eu não posso olhar, a minha visão tem que ser sistêmica. Ou seja, eu tenho que olhar o processo como um todo. Eu não posso simplesmente fazer como o Jack Stripador, né? Aí eu vou olhar essa parte me diz isso, essa outra parte me diz isso, e assim sucessivamente. Aí, realmente, eu começo a emitir juízos de valor, ou juízo de valor, né? Uma empresa que está bastante emprego, ela é isenta, a contribuição isenta no primeiro momento. Veja bem, a gente paga 80% do consumo, a gente paga uma contribuição. Será que uma empresa grande também paga o mesmo? 80% da água, mesmo 80%? Ah, não é 80% da luz, né? Água da água, sim, do esgoto, né? E da luz é o quê? Da luz, estamos falando de contribuição de Não, sim, mas iluminação pública. Não sei qual é a lei de vocês. No caso, ali é contribuição. Ali é contribuição para custeio, é isso, né? Ah, tá. Tá? Mas não da Copel, né? A Copel é a empresa parceira que faz a cobrança. Porque você institui... Mas essa contribuição, do tanto que você gasta de luz, ela fica uma porcentagem para o município, uma porcentagem vai para a Copel também, né? Não. A Copel ela só cobra pela prestação do serviço. Então, pela prestação do serviço, eu não sei agora, mas ela estava cobrando uma média de 1,34 por unidade, né?
R$ 1,34 pela administração dessa situação. Ó, eu gosto de pegar a lei porque assim a gente começa a ver o que foi colocado e de que forma que existe a questão da configuração. Quando a gente fala de contribuição de iluminação pública, primeira coisa que nós temos que entender, qual é o custo? Quanto que hoje o município gasta para poder fazer a manutenção de toda a sua iluminação pública, né? E aí, nesse contexto, não dá para pensar só, eu gasto tanto de manutenção, mas eu não penso num plano de expansão. Né? Para onde eu vou expandir a iluminação pública? Porque eu tenho que ter para manutenção e eu tenho que ter também para um planejamento de expansão. Né? Então, o que eu preciso arrecadar é efetivamente o que eu já gasto com a minha manutenção, mas também o que eu preciso para poder expandir isso. Exato, porque hoje uma coisa, você pegar e gastar em termos de iluminação pública, você pegar, só trocar a lâmpada é uma coisa. Agora, quando você precisa colocar um novo ponto, o custo é bem diferente. Tá? Uma outra situação, quanto que eu gasto com relação à energia tradicional, a luz amarela? Quanto que eu gasto a partir do momento que eu faço a troca simultânea com a luz branca? Né? Isso também faz a diferença. E a diferença é gritante. Né? Quando eu tenho todos os meus postes com luz amarela, o valor é 1. Quando eu começo a trabalhar com a luz de LED, a diferença é muito grande. O nosso também. Tá? O Master nova e então lá, ó, a questão da contribuição, ok. O serviço de iluminação pública compreende a iluminação, logradouros, praças e demais áreas, ok. Entende-se como serviço de iluminação pública para efeitos da competência também a instalação, manutenção, melhoramento e expansão de rede. Está aqui na lei de vocês. Só que o que acontece? Não adianta de nada estar na lei e não ter um plano de expansão. Tá? E aí, volto, ontem eu falei do plano diretor, resgata o plano diretor, coloca lá dentro da questão dos zoneamentos, identifica as zonas de expansão. Por quê? Porque quando você cria o plano diretor, existem algumas situações que já são mapeadas. Exemplo, áreas em que passa a coleta de lixo, né? Você tem tudo isso mapeado. Você tem a questão das densificações, e aí eu preciso resgatar isso do plano diretor e poder colocar também o plano de expansão. Esse plano de expansão é eu olhar para as comunidades que estão em pleno crescimento, né? Então, há 10 anos atrás, essa comunidade não tinha quase ninguém. Hoje, essa comunidade já emerge a necessidade de iluminação pública. Então, eu começo a criar os planos de expansão, e aí esse plano de expansão não é simplesmente, vou criar um plano estratégico aqui e vou fazer. Não, é o plano já condensado com relação às vias mapeadas, tá? Então, pega lá o mapa, já vai densificar e já vai colocar tudo exatamente aonde vai ser os pontos de instalação. Né? Forma a questão do custeio para você saber quanto você precisa gastar naquele exercício para que você saiba realmente a arrecadação que você precisa.